Adroaldo Guerra Filho. Meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha, num sábado, véspera, onde tudo pode se decidir. Amanhã no Maracanã tem Flamengo e Inter. Se o Inter ganhar, é campeão brasileiro. Também tem Grêmio e Atlético Paranaense. Vale muito, hein? O Grêmio ainda sonha com vaga direta na Libertadores e não pode desperdiçar a oportunidade de fazer 3 pontos contra um adversário direto. É verdade que o Grêmio está jogando pouco, mas está na hora de reagir, até porque logo ali na frente tem uma decisão de Copa do Brasil. Enquanto o futebol não chega, a bola não rola, hoje eu vou conversar com um cara que tratava a bola com muito carinho. Um cara que tem títulos muito importantes, um cara que conseguiu, acreditem, jogar no Grêmio e no Inter. Foi bem nos 2 lugares. Olha, e numa posição que muitas e muitas vezes a gente diz assim: pô, quando é que vão conseguir um cara para preencher esse problema e resolver essa situação? Rubens Cardoso, que prazer te receber aqui no Paredão. E eu tenho certeza que o nosso papo vai render e vai render muito, hein? Fala, Guerrinha. É sempre um prazer estar falando com todo esse público e para mim é um privilégio, né? Eu não sou do Rio Grande do Sul, não sou gaúcho, mas a minha alma realmente ela é do Rio Grande do Sul. Para você ter uma noção, até chimarrão, meu filho, eu tomo e faço todo mundo tomar que está ao meu redor. Então, para mim é sempre um prazer estar falando, contando, né, da minha trajetória, quando eu atuei aí tanto no Grêmio como no Internacional. E como é que tudo começou, Rubens? Tu foi descoberto na cidade, no colégio, nas peladas de rua, que começou no Botafogo Paulista, né, em 1995. Como é que tu foi parar lá? Pois na verdade, assim, ó, meu pai, para você ter uma noção, ele tinha um time de futebol, né, e esse time era um time de várzea, normal, do bairro, e nós fomos até campeões varzianos do estado de São Paulo, para você ter uma noção, né, da cidade de São Paulo. E eu já atuava ali com meus 12, 13 anos, e meu pai sempre atuante, ele era presidente, ele era treinador do time, e, enfim, ele que ia atrás dos atletas, corria atrás, pagava cerveja para todo mundo, aquela loucura toda, né, que o bicho do pessoal era depois do jogo. E meu pai, amante do futebol, ele me levou para fazer um teste no Rio Branco de Americana, tá? E ali foi realmente que eu me descobri como lateral esquerdo, porque eu era um meia mais avançado, que gostava de correr, que tinha um bom passe também, tinha uma canhotinha bacana. Mas aí eu comecei lá, passei nesse teste, a gente chegou lá com uma carinha de cachorro, essa é a ideia mesmo, uma carinha de cachorro, e sem indicação alguma, nós chegamos de São Paulo, bem cedo, o treinador ficou com dó da gente, do meu pai, de mim, e falou assim: vai, treina aí, garoto. Aí eu treinei, ele gostou realmente, e pediu para mim ficar, e eu permaneci lá, fiquei lá, assinei com o Rio Branco de Americana, e num treino que o profissional precisava de uma sombra, o treinador do juvenil na época falou assim: Rubens, você vai fazer sombra como lateral esquerdo, para você ter uma noção melhor para marcar. Tá? Você apoia, você ataca bem e tal, mas você é um meia, mas eu preciso que você marque um pouco mais e vai lá fazer uma sombra. E o treinador do profissional era o nosso saudoso Cilinho, né? Quem conhece da época sabe que o Cilinho foi um treinador que descobriu a Emília, Silas, Pita, enfim. E eu comecei a treinar com ele e fiz tudo o que ele pediu, praticamente. Eu aprendi muito com o Cilinho e ele gostou de mim nessa ocasião e pediu para que eu treinasse, subiu eu de juvenil para o profissional, e eu comecei a treinar no profissional. Resumida a história, ele foi embora do Rio Branco de Americana, aconteceu algumas coisas, né, aquela coisa do futebol, eu fui mandado embora
por questões políticas lá de dentro, e fui parar no Botafogo de Ribeirão. Foi aí que eu fui para os juniores, me profissionalizei lá, fui campeão paulista, tá, com o Botafogo de Ribeirão Preto, junto com o Cocito, Lucas, entre outros, lá, Gustavo, zagueiro. E dali do Botafogo de Ribeirão eu fiz um paulista, e esse paulista foi que eu tive o destaque, né, fui um destaque do Campeonato Paulista na lateral esquerda, e o Guarani, né, de Campinas, que me comprou. Então foi mais ou menos nessa questão aí de você ir atrás, de fazer um teste e conseguir aí, né, pela graça de Deus aí, você conseguir fazer esse teste, né, deixar eu fazer o teste, e eu passar e ser aprovado e dar continuidade. Mas meu pai tem uma influência muito grande, porque ele sempre acreditou, tá? Ele sempre acreditou, ele falou: Rubinho, eu não quero que você trabalhe. E eu falei: não, pai, eu quero trabalhar. Eu fui trabalhar de pacoteiro em São Paulo, no supermercado, mas ele sempre me incentivando a treinar, a trabalhar, a buscar. Ele fez muita coisa para que eu pudesse aí fazer meus treinamentos e me dedicar aí mais ao futebol, ainda quando eu tinha 12, 13, 14 anos. Tu falasse aí que tu começou como meia, gostava de jogar como meia, e daqui a pouco te trouxeram para lateral esquerdo. E essa mudança na cabeça de um menino que está acostumado a jogar para fazer gol e daqui a pouco jogar para evitar que o gol seja feito contra ele? Pois é, mas a minha mentalidade era diferente. Eu tinha muita força, né? Eu tinha muito vigor, tá? E tinha habilidade, né? A perna esquerda, ela tinha... Eu conseguia sair bem dos meus marcadores. E como eu tinha esse fôlego, eu pensava diferente. Eu não pensava em marcar, eu pensava em ajudar o ataque, né? Então, a gente sempre fala que, lateral primeiro, você tem que defender, né? Essa é a realidade do lateral. Você primeiro defende para depois você apoiar, tanto é que você é um apoiador. Só que na minha cabeça, eu sempre vislumbrava o ataque. Então eu ia com muito ímpeto pro ataque, para definir a jogada, para definir uma partida de repente. Então eu tinha isso aí em mente, né? E não queria ficar lá parado defendendo ou simplesmente sendo um coadjuvante assim nessa questão de só na marcação ou ser um bom marcador ou apoiar de vez em quando. Não, eu tinha o fôlego, eu queria sempre mais, e essa intensidade que eu tinha de ir e voltar, eu coloquei na minha cabeça: eu tenho que ir, tenho que voltar, tenho que ir, tenho que voltar, mas eu preciso superar tudo isso. Então acho que foi essa a ideia de eu trabalhar no meio campo, né, pensando realmente no gol, que eu trouxe para a linha defensiva como um camarada que ia ajudar a minha equipe ofensivamente sempre. Como é que pintou a possibilidade de vir trabalhar em Porto Alegre, no Grêmio? Como é que foi esse namoro e esse casamento, que deu certo, e deu muito certo, inclusive? Pois a história do Grêmio é a seguinte: eu tinha um contrato com o Santos, né, em 2000, fizemos um ano muito bom. O Santos contratou várias estrelas: Edmundo, Rincon, Valdo, Márcio Santos. Era uma seleção, né? E eu fui contratado, ainda menino, ainda jovem, e joguei 2000 e 2001 foi que a minha ida pro Grêmio. Mas antes do Grêmio, eu já estava acertado com o Flamengo, tá? De boca, tá? Na ocasião, e o pessoal falou assim: vamos esperar esse final de semana, segunda, terça-feira, a gente finaliza toda essa parte burocrática do contrato. E meu empresário era o Oliveira Júnior, que era o mesmo empresário do Roberto Carlos. Falei: então, tá tudo bem, tranquilo, eu vou pro Flamengo, maravilha. Aconteceu que no final de semana, eu me recordo que o lateral do Flamengo naquela ocasião era um menino que estava subindo dos juniores, e ele foi muito bem nesse final de semana, e era o Cássio. Depois ele se firmou, realmente ele jogou o campeonato todo lá. E aí a galera ficou: e agora? Contrata o Rubens ou deixa o Cássio, dá a oportunidade pro Cássio? E aí eles esperaram,
falou assim, dá uma segurada agora. Nesse meio termo veio o Grêmio precisava de um lateral esquerdo, o Roger estava machucado e o Grêmio na época também não estava muito bem, né, e aí acabou dando tudo certo, quer dizer, eu fui pro Grêmio, fui parar no Grêmio, o Flamengo tinha desistido nesse tempo, e aí eu fui pro Grêmio. Foi aí realmente eu conheci o Tite, a gente conheceu a minha entrada, né, a minha entrada no Rio Grande do Sul foi através dessa equipe, e a gente teve um êxito, um sucesso absurdo, que foi realmente essa equipe de 2001, e a gente tem boas recordações, boas lembranças, e foi muito importante essa minha passagem aí no Rio Grande do Sul, depois abriu outras portas aí também, né, enfim, aí eu tive a continuidade da minha carreira profissional. Pois é, e o ponto alto da carreira foi no Inter? Foi no Inter. Foi ter sido campeão mundial, né? Porque a Libertadores era um sonho que eu buscava em 2002. Né? Eu saí do Grêmio em 2002, eu fui finalista, tá, pelo São Caetano na Libertadores. E eu joguei... Foi aquele jogo lá em São Januário, não foi? Não, esse jogo não. Esse jogo foi em São Januário. Esse jogo São Caetano foi em 2000, né? A gente está falando em 2002. Sim, 2002 foi o time que foi o time do Olímpia do Paraguai, que foi o finalista, que derrotou o Grêmio. Isso. Olha só como são as coisas. Tirou o Grêmio na semifinal e nós fomos para a final, São Caetano, contra o Olímpia. E nós disputamos a final, ganhamos o primeiro jogo no Paraguai, todo mundo, nossa equipe era melhor. São Caetano tinha um timaço, né, Rubens? Tinha um timaço. Nosso time era muito entrosado, era algo assim que podia apostar que a gente ia ganhar esse jogo. Mesmo porque a gente já tinha jogado o primeiro jogo da final da Libertadores no Paraguai e tinha vencido assim com o pé nas costas. E aí chegou no Pacaembu lotado, o Brasil todo torcendo pelo São Caetano, que era um time querido por todo mundo, né, torcida pequena, e nós conseguimos perder a partida no tempo regulamentar e depois nos pênaltis também, né, a gente perdeu nos pênaltis, e então foi uma frustração muito grande. Aí depois, em 2003, eu fui para a final de novo na Libertadores, foi contra o Santos, e nós perdemos para o Boca Juniors, né, então quer dizer, eu já vinha 2 anos seguidos, aí o Inter me deu a oportunidade aí agora de disputar mais uma Libertadores, né, que foi em 2006. E eu falei, poxa, é um desafio muito grande, porque eu já tinha jogado no Grêmio, né, sabia da rivalidade, mas eu falei, cara, eu vou enfrentar, né, falei até com o Tinga sobre isso também, o Tinga falou assim, bom, pode vir pra cá, aqui o ambiente é excelente, o Abelão te quer, Fernando Carvalho também foi uma das pessoas assim que eu senti muita segurança e confiança para que eu pudesse desenvolver e ir, né, assinar com o Internacional, e acabei indo realmente, e a decisão assim mais acertada da minha carreira foi ter ido para o Internacional. Eu fui campeão da Libertadores e na sequência depois campeão mundial, foi realmente o ápice, não tem esse título não tenho palavras para dizer assim. A nação colorada, poxa, o carinho, o amor, o afeto, a gratidão que eu tenho por esse clube, e a gente vê que a torcida também tem um carinho todo especial. Então até às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas qual que é o sentimento de ter jogado nas duas equipes? Assim, cara, é um privilégio isso, né? Só que hoje eu sou colorado. Eu falo isso porque eu tenho um carinho por todas as equipes que eu joguei, mas hoje eu sou colorado porque lá eu vivi algo que foi fantástico, né? Então foi incrível realmente essa conquista nossa, e ter dado esse título assim marcou minha carreira e a minha história, na verdade, né? E a história de todo o clube. Então para mim foi um privilégio ter atuado no Internacional e feito essa história junto com todos da nossa equipe. Tu falou aí que chegou no Grêmio para substituir o Roger, que estava lesionado. No Inter tu disputava a posição com quem? Eu cheguei disputando um certo ponto com o Jorge Wagner, né?
que jogava um pouco também na lateral esquerda. Tinha o próprio Alex também era meia, né? Também era meia. O Jorge Wagner era meia, mas a gente não tinha um lateral fixo, né? De imediato, assim, né? Então jogava realmente aí quem estava mais próximo ali. O Alex também poderia jogar na lateral esquerda também, mas eu comecei aí a temporada em 2006 como titular e até na Libertadores. Aí depois eu lesionei. Quando eu me lesionei, o Jorge Wagner entrou, acho que o Jorge Wagner, ele entrou na posição, ele não estava jogando, não vinha jogando, e ele entrou como lateral. E aí ele deu uma sequência aí na lateral também, né? Mas ficou muito, assim, eu falo que esse grupo aí tinha um respeito muito grande, né? O Jorge Wagner respeitou, assim, de uma maneira fantástica. Depois eu fiquei na suplência ali, esperando a minha oportunidade novamente, porque o time era aquele time que você não podia dar brecha. Se você saísse, cara, tinha um outro, assim, à altura que entrar e pra tirar ia ser difícil, né? E então esse respeito é muito importante numa equipe. Quando existe respeito, existe essa noção de qualificação, de que quem está melhor tem que jogar. E aí eu dei uma brecha, né? Eu machuquei, lesionei, dei a brecha e não deu uma continuidade. Mas a disputa nossa era muito saudável. O Rubens, e o encerramento da carreira? Por que o Jabaquara foi escolhido para o final de festa? Tu já estava com problema físico, estava cansado da vida de jogador e ia tentar outra coisa. Por quê? Pois é, na verdade, assim, ó, eu fui pro Bahia, né? Depois eu voltei pro Sertãozinho, disputei o Campeonato Paulista, diretoria fantástica, o clube pequeno, né? Mas tudo certinho, na medida do possível, tudo bacana. E realmente, no Sertãozinho, eu falei assim, poxa, eu acho que eu vou parar, né? Porque existiam algumas noções muito distantes daquilo que eu vivi como profissional, né? E time pequeno, se não tiver uma mentalidade aí de profissional, né? Quem está lá dentro atuando, leva muito pro amador. Então tinha muita diferença, era muita diferença. Não falo de vestiário, mas é de mentalidade. Eu não falo de material de trabalho, porque eu sabia que lá não ia ter o mesmo material de trabalho de um Internacional, de um Atlético Mineiro, de um Palmeiras. Mas a mentalidade tinha que ser uma mentalidade diferente, e eu não concordava com a mentalidade do pessoal que estava me comandando, né? E aí aquilo lá me desgastou bastante. Eu falei assim, olha, eu nunca rescindi um contrato, eu sempre cumpri todas as minhas obrigações e meus contratos, só que por divergência de pensamento realmente, para eu não atrapalhar ninguém, eu não quero sujar a minha carreira dessa forma, não vou sair obrigado, né? Eu quero rescindir o contrato. Eu rescindi o contrato no Sertãozinho, falei, vou parar de jogar futebol, vou cuidar das minhas coisas. Já estava fazendo, já tinha minhas franquias, já tinha minhas coisas para cuidar, minha empresa, enfim. E eu parei, tá? Depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, o Jabaquara veio com o Paulinho Kobayashi. Ele falou assim, Rubens, vem pra cá, cara, tem um trabalho aqui fantástico, eu sei que você já fez algum curso de gestão, você pode fazer, a gente pode abrir para você aqui, né, a diretoria do Jabaquara, aí nós vamos abrir para você, fazer parte da direção, gestão, e você joga ainda. Você é meu 10, meu capitão aqui. E eu pensei, falei, poxa, acho que é interessante para minha carreira na sequência de um gerente de futebol, de um executivo de futebol. Então foi aí que eu voltei a jogar, entendeu? Mais com essa visão, ou com esse entendimento de repente aí se me tornar um gerente de futebol, alguma coisa nesse sentido, do que jogar futebol, porque eu já estava 1 ano e meio quase parado. E lá, assim, realmente, depois disso aí, profissionalmente eu não atuei mais. Então por isso que foi um encerramento da minha carreira no Jabaquara. Então tá, eu tô conversando com o Rubens Cardoso, um cara cheio de títulos, um cara que deixou saudades, que jogava uma bola redonda. E assim nós vamos encerrando o primeiro tempo do Paredão do Guerrinha. Só vamos trocar o fardamento, tomar uma aguinha, mas já voltamos, porque temos mais coisas para conversar. Dá um tempo aí que a gente já volta.
quando você parar de jogar futebol, você não quer mais saber de futebol, porque realmente é desgastante. Algumas situações que a gente passa dentro do futebol, a cobrança é muito grande, a gente não consegue desfrutar da nossa família por inteiro, né? A gente deixa de fazer tantas coisas. Eu particularmente, quando eu parei de jogar futebol, eu queria fazer churrasco, tipo, sábado e domingo, pra minha família, sabe? Só eu, minha esposa, meu filho, e depois, no outro final de semana, vamos tentar ir pra casa dos meus pais, pra gente tentar fazer um churrasco, porque eu nunca fiz isso, sabe? Desde os 16 anos de idade você sai pra fora e você não passa o dia dos pais, não passa o dia das mães, você não tem essa comunhão com os seus familiares, sabe? Eu não vi casamento de meus primos, casamento do irmão, então é muito complicado isso. Então quando você para, você fala assim, não quero saber mais de futebol. Tanto é, para você ter uma noção, tanto é que a minha esposa falou assim, ela conta essa história, ela fala assim, Rubinho, deixa eu te perguntar uma coisa, meu filho. Você vai voltar pro futebol? Eu falei assim, amor, não vou voltar mais pro futebol, eu não quero mais saber, eu vou cuidar aqui do nosso negócio aqui, vamos tocar aqui, vamos viver a nossa vida e vamos pra cima, né? Aí ela falou, então tá bom, ó, eu quero fazer faculdade, né? Eu tenho um sonho para realizar também, e eu quero fazer direito e tal, aquela coisa toda, só que se você for pro futebol, eu não tenho como eu fazer, porque eu sei como é que funciona. Agora, se você falar, não vou fazer, eu vou então entrar na faculdade. Falei, filha, pode entrar na faculdade, fica tranquila que eu vou te ajudar, a gente vai, agora vou ver seu sonho, tá? Maravilha. Ela entrou na faculdade, deu 2 anos ou 3 anos, alguma coisa. Aí o que acontece? O Rubinho, né, o Rubens Cardoso, recebe um convite para treinar um clube. Aí eu fui pro Amparo, né, aí no interior de São Paulo, e fui ser treinador lá, enfim. Depois o Klemer também me chama para fazer parte da comissão junto com ele, para ser auxiliar dele, e aí eu fui respirar novamente eu falo assim, quando eu dei aquele cheirinho de grama novamente, falei, meu Deus do céu, é um negócio que te puxa, que te traz algumas sensações que você parece que precisa e necessita de estar com aquela adrenalina a milhão, né, enfim. Mas aí deu tudo certo, a gente foi pro futebol novamente, minha esposa terminou a faculdade, ela se formou também, mas a gente está dando essa continuidade. Mas o futebol é algo que você vive muito intensamente, é coisa assim que a faculdade não ensina, né? Agora, a sua vivência desde os 16 anos de idade, dentro do vestiário, vendo algumas situações, você faz uma leitura muito rápida. Isso daí não tem dinheiro, não tem faculdade, não tem ninguém que te ensine isso, né? Você percebe o cheiro, o olhar, o ambiente, você sente. Então, a gente começa a navegar por algumas situações que a gente consegue antecipar situações que a gente sabe no que vai dar. Se vai dar bom, se vai dar ruim. E a diferença entre ser comandado e passar a comandar? Porque agora, como técnico ou como auxiliar, tu passa a dar ordens. Antigamente, sim, tu recebia as ordens. Pois o que acontece é o seguinte, você tem que pensar muito, né? Sua cabeça ferve realmente, porque você tem que pensar no treinamento que você vai dar, em situações de jogo que você vai ter que comandar, né, os seus atletas, os seus comandados, e decisões que você tem que tomar, que a gente sabe que 11 atletas dele vão ficar satisfeitos, o restante do grupo vai querer te matar, né, no caso, entre aspas, né. Então você tem que tomar essas decisões. Você não pode ficar indeciso, né, no meio do muro, porque a pior coisa é você ficar indeciso entre um ou outro. Não, definiu, você tem que definir uma filosofia, ser justo, né, na medida do possível, acreditar e colocar em prática, né, e os seus comandados, eles têm que entender isso. Eles têm que ver essa verdade em você, né? Eles têm que ver que você vai ser o cara que está tentando errar o menos possível. Tá? Acho que essa daí é uma gestão, e a parte mais difícil do futebol, vou te dizer assim, que é gerenciar, fazer essa gestão de seres humanos. A gente conseguir fazer essa gestão aí de seres humanos de uma forma
tentar amenizar os problemas dentro do vestiário, você tem o grupo na mão e aí se torna muito mais fácil, tá? Mas a questão de você comandar realmente você pensar num todo, né? Você não pode pensar individual. Quando você é atleta, eu só pensava em mim. Assim, cara, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro e vou até usar uma palavra meia baixa assim, mas se dane o resto e eu vou ter que fazer isso aqui. Aí depois que você pensa um pouco mais no grupo e tal, mas o atleta ele é um pouco mais individual, né? Então eu acho que essa é a diferença quando você está comandando. O treinador, a comissão técnica tem que pensar em todos, em todo, na verdade, né? Tentar facilitar para todo mundo, entregar meio que mastigado, aí depois o coletivo aí sobressair. E não pensar em um atleta só. E um futuro treinador, como é que está vendo essa enxurrada de treinadores estrangeiros chegando no futebol brasileiro? Eu acho que, minha opinião também, né? Eu acho que todos têm o seu devido valor, né? Eu acredito que o grande problema, na minha opinião, aí, são justamente nós treinadores, né? Vou colocar eu como nós aqui, sou auxiliar técnico, né? Mas eu acho que a gente mesmo aqui, o brasileiro, esse grupo de treinadores não se valorizam, né? Porque se vende muito, cara, assim, muito fácil, aceita salários assim ridículos, né? Aceitam às vezes até eu não gosto nem de falar porque eu vou falar aqui e vai ser um problema geral, mas a gente vê, tem esqueminha para todo lado, entendeu? E a pessoa que não está dentro do sistema, dentro do ciclo vicioso que a gente vê aí, um treinador sai de um lugar rebaixado, ele vai para um outro lugar que está em boas condições, ele vai para outro lugar, 3, 4 clubes e o resultado ele não deu nada, mas é porque existe um ciclo, tá? Então é só abrir o olho. Aí o que acontece? Tem que vir gente de fora, né? Pelo menos aí tem um padrão aí que eles não têm esquema com ninguém, aquela coisa toda, e o pessoal está encontrando aí essa brecha e está fazendo um bom trabalho, essa é a verdade também. Mas eu acredito que tem um potencial enorme os treinadores brasileiros, né? O brasileiro em si, só que precisa se valorizar, precisa se respeitar mais. Eu acho que a partir dessa forma aí a gente vai conseguir aí valorizar mais e mais a classe de treinador de futebol. No primeiro bloco, quando a gente falou do teu início, que tu era um meia, passou para lateral e daqui a pouco tu disse que gostava de ir à frente, depois voltava para ajudar a marcar, eu vou te fazer uma pergunta. Por que está sumido do nosso futebol o drible, a ousadia, e passou tudo a ser de uma forma quase que automática? O goleiro joga com os pés, o atacante tem que se juntar aos homens da frente, o atacante tem que voltar para ajudar a defesa, o zagueiro tem que se juntar ao meio-campo. Por que está tão mudado isso? Pois essa questão do drible hoje, eu tenho que falar quando eu jogava, né? Então, quando eu jogava, eu tinha muita força, então a gente prevalecia a parte técnica junto com força. A gente via que era muito valorizado a pessoa que tinha o drible vertical mesmo, que ia em direção ao gol, que definia, que faz a diferença, né? E hoje a ideia é você não errar passe. A ideia hoje é você ficar meio que robotizado e talvez aí, né, pode ser um erro de estratégia de nossa, quem está comandando em geral é achar que é tudo meio robotizado, né? E realmente você fica com menos tempo uma bola no pé hoje, o futebol está muito rápido, com muita força, e a gente está perdendo essa questão de habilidade. Eu tenho uma tese aí que eu falo, que é o seguinte, que eu não acredito que a gente vai conseguir com futebol society hoje, tá? Eu falo society hoje, trazer grandes jogadores, grandes atletas como no passado.
Porque antigamente a gente tinha futebol de rua, que era super improvisação. Tá? O camarada jogava eu emprestava o meu pé direito pro meu amigo, que chutava com a direita, e eu tinha só o esquerdo. Ou jogava chinelo, jogava descalço. A gente improvisava de todas as formas. Na rua, no asfalto, na terra. Aí depois da rua, a gente ia pro salão. Eu joguei futebol de salão, não sintético. O de salão é um outro nível. Eu aprendi demais com o futebol de salão. Não é a parte mais... Às vezes a gente fala assim, mas habilidade, aquela coisa do futebol de salão, você aprende também. Você consegue ficar um pouco mais habilidoso. Mas a questão da leitura de jogo, da dinâmica, você aprende muito. E eu vendo hoje, eu tenho um filho de 12 para 13 anos. Eu tenho que levar ele, eu estou procurando futebol de salão e não estou achando. Tá? Então eu tenho que levar ele no Futebol Society. Eu vejo os treinos dele, eu vejo a evolução dele. É muito, muito devagar. É muito fraca a evolução técnica e tática. A tática do Futebol Society é horrível. Não tem, na verdade. Primeiro, é uma bola murcha, uma grama de mentira e um gol de mentira. Não tem, sabe, não existe. Então, eu tenho essa tese que o Futebol Society vai acabar com habilidade. Eu não vejo um menino habilidoso no Society. Agora, você coloca na rua lá, você vai nos campos da várzea, você olha, você encontra. No salão, no salão era lindo de você ver a habilidade. É claro que vai ter uma transição, uma hora tem que transitar. Mas era muito diferente, a distância é muito grande, tá? A distância é muito grande, então acho que para por aí também. Aí entra videogame, a criança dentro de casa, enfim. Então é só uma bola de neve e vai começar a estourar. E o Brasil hoje a gente vê, a seleção brasileira, a gente vê os clubes, e está perdendo essa questão da improvisação, da habilidade. Hoje o atleta ele fica muito condicionado ao que o treinador passa para ele, o que ele treinou realmente, não. Mas o futebol é feito de improvisação, então é muito complicado isso, né? E eu acredito que se a gente não se atentar a esse modo, posso estar errado também, né? Mas esse daí é um pensamento meu que jogou futebol, que jogou salão, que jogou na rua, que jogou na várzea. Realmente é diferente. Pode ser que o tempo é outro, tudo bem. Então a gente está caminhando para esse tempo aí que ninguém está driblando mais. Enquanto o novo emprego não chega, e ele vai chegar, o Rubens Cardoso passa na frente da televisão para acompanhar futebol de tudo que é tipo, para se inteirar das coisas, para não ficar por fora, para quando aparecer a chance estar muito bem atualizado? Sim. Não, futebol a gente tem que estar assistindo, né? A gente olha, essa semana mesmo aí a gente assistindo o Barcelona e tomou 4, né? Agora não me recordo. 4 do PSG. Isso, e a gente vê que o Barcelona daquela época era imbatível e já está começando a cair de produção, e a gente vê que o futebol, se você não se renovar, enfim, a gente vê um Liverpool também que deu uma oscilada aí, no Campeonato Brasileiro a gente não sabe ainda quem vai ser o campeão. A gente espera que o Internacional aí, neste domingo, ele coloque a faixa no peito, mas ainda tudo ainda muito distante, né? Ainda está muito sem saber o que vai acontecer, mas tem que estar sempre atualizado, vendo muitos jogos, vendo todos os jogos possíveis, e com certeza isso daí faz com que a gente esteja sempre atualizado. Rubens, nós estamos chegando ao final do Paredão do Guerrinha, e aqui não tem esse negócio, aqui levanta a placa, termina, tá? Mas antes de encerrar, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados. Aliás, são 2 perguntas. O que tu fez na tua vida pessoal ou profissional que tu não deveria ter feito? E o que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? Olha, na minha vida profissional, eu poderia ter jogado fora do país. Eu fui um atleta que desfrutou
praticamente 90% da carreira só em time grande, e tive aí até tive proposta para sair, mas eu não tinha o desejo de sair. Eu achava que realmente eu sempre estava num clube grande, aquela coisa toda, e não tinha muita diferença, tá? De um salário da Europa para minha proposta, né? E eu achava melhor ficar no Brasil. Então acho que se fosse para voltar, eu sairia para ter essa experiência também. Até mais para ter uma experiência de vida, de cultura, de aprendizado, do que qualquer outra coisa, né? Então essa daí é uma coisa que eu gostaria realmente de ter mudado, assim, né? E o que tu não fez ainda e tu quer fazer? Pois é, o que eu não fiz ainda, cara, o que eu gostaria de fazer, é uma pergunta até que é muito interessante, mas realmente, depois que eu entrei pro futebol, novamente, né, como treinador, aí, como auxiliar técnico, treinar aí realmente uma equipe considerável grande, né, tá figurando aí nos melhores campeonatos Série A, disputar uma Libertadores, mas aí comandando uma equipe. Eu acho que seria aí um sonho realmente que eu gostaria de realizar. Então tá. Rubens, muito obrigado pelo papo. Tenho certeza que tanto o torcedor que veste azul como o que veste vermelho gostaram muito, mataram a saudade de um cara que realmente fez história no futebol gaúcho, e a gente volta a se fechar por aí. Eu tenho certeza que em seguida vai pintar uma chance e tu vai voltar a trabalhar e vai voltar a ser comentado como foi comentado nos teus tempos de jogador de futebol. Obrigado pelo papo. Eu que agradeço, um abraço a todos, um ótimo final de semana, valeu. Bom, o futebol da Gaúcha amanhã, né? Agora, depois do Paredão, tem show de bola com a turma da Gaúcha. Olha, muito entretenimento, muita informação. E amanhã é um domingo daqueles, né? O churrasco tem que sair até um pouquinho mais cedo, para depois todo mundo botar os ouvidos na Gaúcha, os olhos na televisão, porque poderemos ter um novo campeão brasileiro. O Paredão volta sábado que vem. Tchau!